Muito bem, irmãos, uma boa tarde a todos que nos assistem. É uma alegria sempre voltar a essa instituição. Como eu disse, aqui me formei no ano de 1982, faz algum tempinho já. E durante esses 38 anos que estamos aí no ministério, tivemos o privilégio de conhecer vários irmãos, trabalhar em vários distritos e também setores da obra e conhecer colegas de trabalho. E nessa tarde nós temos aqui dois colegas que já juntos trabalhamos lá em Curitiba, não é? E é um prazer sempre voltar a esse lugar, ver o pastor Douglas na direção. Que Deus te abençoe, pastor, enquanto aqui estiver, seu lindo trabalho que vem realizando, mesmo em tempos turbulentos e difíceis, né? Mas Deus o tem ajudado e o colégio tem prosperado. E o pastor Gilson, que trabalhamos juntos também, ele disse que óculos bonito, eu disse, gostou? Ele sempre tem uma para mexer com a gente, sabe? Mas é assim mesmo, nós devemos ser cristãos alegres no Senhor, não é? Não aqueles cristãos que são fechados, não é? Como se algo carregado estivesse sobre nós, porque Deus é a nossa luz, e o Espírito Santo também nos ilumina, e Jesus nos dá a alegria da salvação. Muito bem, nessa tarde, como já foi proposto aqui, pelo pastorado da igreja, do UNASP, nós vamos falar sobre a teologia do remanescente. Agora, eu quero dizer uma coisinha para você que está em casa e para nós que estamos aqui. Esse não é um assunto muito fácil de expor. Então, não espere que aqui os colegas irão fazer sermões, não é, pastor Gilson? Mas nós iremos mais trabalhar no sentido de aulas ou palestras sobre a teologia do remanescente. Então, a atenção é necessária, porque nós vamos aprofundar um pouquinho mais dentro do tema da teologia cristã, abordando esse assunto tão relevante para o adventismo. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia e muitas pessoas perguntam: será que essa pandemia é o último sinal para a volta de Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que sempre nos fazem. A segunda pergunta é: não seria essa pandemia, veja só, um castigo de Deus para que as pessoas mundanas se voltem ao Senhor? E a terceira pergunta que mais aparece aí nos meios comunicativos da igreja é a seguinte: não seria essa pandemia uma das 7 últimas pragas? Talvez você já tenha recebido algumas dessas indagações pelas redes sociais. Eu já recebi muitas vezes. Então, um sinal isolado não é de maneira alguma o sinal mor, ou sinal-chave, ou sinal último de que Jesus está às portas. Porém, este sinal da pandemia, não é? E pandemia quer dizer algo, uma peste global, mundial, junto com os outros sinais globais, tanto na economia, quanto na sociedade, na família, na política, etc. Aí sim, quando você tem uma mega tendência de vários sinais, inclusive pestes, que é um dos sinais em Mateus 24, que Jesus disse que aconteceria cada vez mais frequente, com dores de parto, perto da mulher que vai dar à luz seu filho. Então Deus que está para dar à luz o seu filho, e a volta do seu filho a esta terra, essas dores de parto, Mateus 24, 8 no original é dores de parto, elas vão se tornando mais frequentes e mais intensas, e é isso que está acontecendo. Então, um sinal isolado não quer dizer que Jesus está às portas, mas junto com outros, formam uma mega tendência. E por que estudar a teologia do remanescente? Porque, mais do que nunca, a igreja que vive às portas da volta de Jesus a este mundo, precisa entender a sua relevância, o seu papel, a sua missão, porque ela existe. É por isso que esse tema é tão importante para todos nós. Muito bem, desde o início, o adventismo sempre teve plena consciência de que era uma igreja profética
e um povo remanescente, desde o seu início. Acontece que, ao longo do tempo, convictos de sua identidade e sua missão, os pioneiros desta igreja, há quase 200 anos atrás, mesmo sob situações adversas, difíceis, eles saíram para proclamar a tríplice mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14. Como movimento remanescente e apocalíptico, o adventismo terá um papel fundamental e único nos eventos finais da história da Terra. Então, nós começamos com a consciência plena, fundamentada, de que viemos de uma profecia bíblica, num tempo profético, com uma mensagem profética. E isso imbuiu o senso de missão dos nossos pioneiros. Mas agora a igreja precisa ter a consciência de que terá um papel peculiar nos eventos finais da história da humanidade. Nenhuma outra denominação terá esse papel, porque o ponto fundamental será aquilo que nos distingue das demais denominações ou igrejas. Portanto, o nosso papel é peculiar e único nos eventos finais também. Meu desejo ao expor o conceito do remanescente de Deus no livro do Apocalipse é que tenhamos, após essa maratona espiritual, uma visão mais clara desse privilégio e sejamos desafiados a continuar cumprindo a nossa missão. Esse é meu objetivo e meu desejo. E eu inicio com Apocalipse 12, verso 17, que é a base bíblica maior para nos identificar como igreja remanescente no Apocalipse. O estudo da minha mensagem, como anunciou o pastor Gilson, é o remanescente no livro do Apocalipse. Outros colegas abordarão o remanescente em outros livros da Bíblia, e também em Ellen White. Mas em Apocalipse 12, 17, que é a base central para definir quem é o remanescente de Deus do tempo do fim, fala o verso que todo adventista, até as crianças, conhece. Irou-se o dragão, Satanás no caso, contra a mulher, a igreja cristã, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu quero abordar, primeiramente, a frase que diz que o inimigo ficou tão irado contra a igreja cristã fiel, que mantinha as doutrinas puras que Jesus ensinou, que ele foi pelejar, guerrear contra os restantes, o remanescente da descendência da mulher. Vamos parar aqui um pouco. Para nos identificar como igreja remanescente, esse verso é central, mas não é o único. Nós temos que abordar outros textos no Apocalipse para, acima de tudo, comprovar o que nós estamos expondo e provar que a igreja é o povo remanescente de Deus para o tempo do fim. Precisamos permanecer relevantes para a cultura. Como igreja, nós necessitamos refletir continuamente qual é o seu papel no século 21 e até Jesus voltar. Mas, no entanto, ao fazer isso, não devemos abandonar nem modificar nossa identidade, nossa mensagem, tampouco nossa missão. Então, embora a igreja seja relevante, ela precisa mostrar para que veio, ela está inserida numa cultura que às vezes quer uma contextualização e exige isso, mas ao mesmo tempo ela não deve negociar a sua identidade, sua mensagem, tampouco sua missão. E o que nós vemos às vezes, infelizmente, em alguns setores denominacionais e até mesmo entre alguns que estão no ministério, na linha de frente, professores e até mesmo pastores, alguns estão querendo contextualizar demais,
para procurar ser simpático, para procurar ser agradável, e nós estamos evangelicalizando a igreja. Isso é um perigo tremendo. É por isso que a mensagem de agora é tão importante e relevante. Quem é o remanescente no Apocalipse? Qual é o papel do remanescente na cultura atual? Aqui ele veio, e como será a sua utilidade dentro dessa especificidade na época final da história da terra? Bem, aqui diz que o inimigo não está irado contra todos os cristãos, perceberam aqui? Mas a sua guerra, a sua ira, o seu rancor é contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui está a nossa distinção denominacional, nossa peculiaridade. Aqui está a nossa natureza, em que nos difere das outras denominações. O mundo hoje tem cerca de 12 a 15 grandes religiões. Graças a Deus, o cristianismo é a primeira e a maior delas. Detém ainda 33% dos 7,3 bilhões de habitantes do mundo. 33% são cristãos. A segunda maior religião do mundo é o islamismo, com cerca de 27%. A terceira religião grande do mundo é o hinduísmo, com 15%. E a quarta maior religião dessas 12 a 15 é o budismo, com aproximadamente 7% da população mundial. Então, graças a Deus, o cristianismo, você pode dizer, ainda é a primeira. Eu sou cristão, minha denominação é a Igreja Adventista Sétimo Dia, dentro do cristianismo. Mas, meu amigo, não se ufane, nem se envaideça, sabe por quê? Porque dentro do cristianismo existem pelo menos 35 mil denominações diferentes. 35 mil igrejas diferentes, dentro do cristianismo. Nós somos apenas uma denominação, mas como provar que esta igreja é o povo remanescente do tempo do fim? Os outros também podem advogar isso para si mesmos, podem também defender isso. Por que nós é que somos o povo remanescente? Eis a questão. Porque guardamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus. Analisemos por um instante o significado do termo remanescente. A maratona espiritual tem como título a teologia do remanescente. Mas o que é remanescente? Bom, a grosso modo, a definição mais simplista, remanescente é aquilo que resta, o que sobra, o restante. Qualquer dicionário falaria isto. Mas, biblicamente falando, o conceito de remanescente é um pouco mais profundo. Na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, remanescente significa ser deixado, permanecer, escapar. Também pode se referir aos sobreviventes ou à posteridade que fica. Isso é remanescente na Bíblia. Ou seja, você tem um grupo, esse grupo sofre uma catástrofe, mas 100% não morre, fica um restante. É isso que a Bíblia quer dizer. O povo de Israel, em meio a tantas catástrofes, ele permaneceu como um remanescente, embora desviando-se de Deus muitas vezes. Após o dilúvio, Noé e sua família foram sobreviventes, portanto, remanescentes. Se nós formos ver, após a morte de Abel, Caim foi para o lado dos homens e de Satanás, mas Deus depois providenciou Sete, Enos, Enoque, Noé, Abraão, são remanescentes históricos. Portanto, remanescente biblicamente pode ser um sobrevivente ou sobreviventes, a posteridade que ficou, aqueles que foram deixados ou aqueles que permanecem. O conceito bíblico de remanescente pode ser aplicado a 3 grupos. Vejamos. A Bíblia fala de um primeiro grupo ao qual nós denominamos de remanescente histórico. E aí você poderia analisar aqueles que fazem parte desse grupo por meio
dos quais Deus realiza a obra da salvação. Alguns desses remanescentes, que foram fundamentais para que o plano da salvação não fosse extinto da terra: Elias, José, no Egito. Ele disse assim: agora eu sei que vocês não são culpados, dizendo aos irmãos, do que fizeram comigo, porque se Deus não tivesse me colocado aqui, vocês e a sua posteridade jamais existiriam. Portanto, o povo de Israel e as 12 tribos desapareceria se José, lá no Egito, não tivesse salvado seus irmãos, sua família, e depois então ampliado para ser o povo de Israel. Veja que coisa interessante. Um outro remanescente histórico, Esther. O livro de Esther conta que havia um tratado assinado, um tratado real, um edito real, de que deveria morrer todo aquele que fosse descendência judaica ou israelita, não é? E o que aconteceu? Esther foi usada por Deus, e você que nos assiste sabe disso, a história linda de Esther. Se não fosse ela e seu tio, ali, entre os persas, o povo de Israel teria desaparecido e o plano da salvação também. Portanto, querido amigo, querido irmão, há um remanescente histórico. O segundo grupo de remanescente na Bíblia é aquele que é chamado remanescente fiel. São aqueles que demonstram verdadeira espiritualidade e relacionamento com Deus, marcado pela fé. Aqui poderíamos destacar Noé e sua família, Abraão, Isaque, Jacó e os fiéis dentre o povo de Israel, na lógica depois da genealogia abrâmica. O terceiro grupo é o remanescente escatológico, é sobre esse que nós vamos então detalhar um pouco mais. Quem é o remanescente escatológico? A palavra escatos quer dizer fim, final, ou coisas atribuídas ao fim. Logia, escatologia, estudo das coisas últimas, as coisas do fim. Quem é o remanescente desse terceiro grupo, o remanescente escatológico? Muito comum no Apocalipse, esse remanescente consiste dos fiéis que vivenciarão os juízos finais divinos. E, acima de tudo, passarão por calamidades, perseguições, tragédias, desafios angustiantes. Eles enfrentarão. É o remanescente do grande conflito cósmico entre o bem e o mal, de Apocalipse 12. Mas ele estará disposto a testemunhar diante das provações. Exilado na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, o apóstolo João foi tratado como alguém que partilhava das tribulações. Ele foi um remanescente, um sobrevivente das perseguições sofridas pela igreja cristã no primeiro século. Vejamos agora, em segundo lugar, o uso do termo remanescente em alguns dos principais capítulos do Apocalipse. Há duas palavras gregas que aparecem no livro do Apocalipse, referindo-se a remanescente ou remanescentes. A primeira palavra é a palavra loipós. Ela aparece da sua forma substantivada, e ela é encontrada em Apocalipse 12, 17, o qual lemos como base para a introdução do tema minutos atrás. O dragão irou-se contra a mulher, foi pelejar com os restantes, no plural, da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui, o substantivo loipós refere-se aos restantes. Como remanescente escatológico, eles têm uma distinção. Eles guardam os mandamentos, são os 10 mandamentos, não 9 mandamentos. Não o mandamento trocado do dia de guarda semanal. Não o mandamento trocado
não ter imagens nem adorá-las. Não, esse não é um mandamento, essa é uma tradição romana do catolicismo. Mas a Bíblia mostra que os mandamentos de Deus são 10 mandamentos. Inclusive o terceiro, não farás para ti imagem, escultura, nem te encurvarás a elas. E o quarto, lembra-te, porque a humanidade iria esquecer, do dia do sábado para o santificar, não o domingo. Portanto, essa distinção em Apocalipse 12, 17, visível de um remanescente no tempo do fim, que teria duas características: guardaria os 10 mandamentos de Deus, não a tradição, e teria o testemunho de Jesus em sua vida. Muito bem. Essa palavra loipós, queridos irmãos e amigos, aparece 8 vezes no decorrer do livro do Apocalipse, e sempre no plural. E ela vem do verbo leipo. A segunda palavra que aparece para remanescente no Apocalipse é a palavra oligos. Ela aparece apenas 4 vezes e refere-se a tempo, refere-se também a acusações e refere-se, acima de tudo, a alguns ou poucos que permanecem fiéis. Diferentemente do termo loipós, que é um remanescente com essas duas características, de Apocalipse 12, 17, o termo oligos pode se referir a 3 classes distintas. Tem que ver com tempo, tem que ver com acusações ou sentenças, e tem que ver com aqueles que permanecem leais. Vamos ler esses textos. O primeiro deles, de oligos, que aparece em Apocalipse 12, 12. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí aparece a palavra restante, aquele que fica, o que permanece. O que é? O pouco tempo que lhe resta, para fazer e espalhar a sua maldade, e tirar as pessoas do caminho da verdade e da vida eterna. Então o diabo desceu após o conflito no céu para a terra, e ele está irado, procurando levar quantos mais ele puder, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Aí, no original, a palavra olipós tem que ver com remanescente. A segunda, que tem que ver com acusações, está em Apocalipse capítulo 2 e no versículo 14. E esse é um interessante fato de que Jesus está aqui severamente repreendendo a igreja de Pérgamo, não é? Uma das 7 igrejas. E no verso 14 diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, aí está o termo olipós, coisas que restam, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Então aqui está uma acusação para aqueles que não estavam mais fiéis à doutrina pura que Jesus deixou, mas haviam se contaminado com a doutrina de Balaão. E a terceira classe, daqueles que permanecem fiéis, podemos vê-la no capítulo 3, verso 4 do Apocalipse. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então aqui está aquele grupo que resta, que sobrevive, que permanece, que é a palavra oligos, referindo-se aos remanescentes fiéis da igreja de Sardes, que não se contaminaram. Muito bem. Logicamente, nós não vamos abordar o remanescente em cada capítulo do Apocalipse. Isso precisaria praticamente de uma vigília, uma maratona espiritual inteira. Mas nós vamos tomar aqui o remanescente dentro de alguns capítulos principais do livro do Apocalipse.
Primeiramente, nós gostaríamos de ver o remanescente de Deus na sequência dos 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas no Apocalipse. Por exemplo, as mensagens às 7 igrejas, capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, são compreendidas tradicionalmente como a trajetória histórica do cristianismo depois que Jesus então o iniciou aqui na terra. E ela vai abranger toda a história da igreja até a volta de Cristo. Portanto, nessas cartas, Jesus faz um chamado ao arrependimento, e desse processo, um remanescente se forma. Que remanescente é esse? Em cada uma das mensagens às 7 igrejas, é feita uma promessa aos vencedores, e é dito assim: ao vencedor darei. Portanto, os vencedores não serão todos os cristãos que aceitaram Jesus Cristo, mas ao vencedor que permanecer fiel, leal, que for o remanescente daquilo que Jesus nos ensinou e dos mandamentos de Deus, a esse darei a vida eterna. Darei um novo nome, darei uma coroa, darei uma nova vestidura, darei o reino dos céus, e assim são as promessas das 7 igrejas. Portanto, essa mensagem envolve não toda a cristandade, mas esse grupo especial. Existe um remanescente, porém, que vem de dentro da igreja, representada por Laodiceia. A igreja que é morna, não é quente nem fria, que diz: rica sou, conheço toda a doutrina, mas não sabe que é uma miserável. Ela não sabe que é cega. Eles não sabem que são nus, porque estão, acima de tudo, sem as vestimentas da justiça de Cristo em sua humildade e em sua consagração. Então, dentro da cristandade existe um remanescente, que Deus salvará, mesmo não entendendo toda a doutrina e guardando todos os mandamentos. Exemplo, Guilherme Miller não guardou o sábado, mas a vitória da vida eterna lhe está garantida. Lutero não guardou o sábado, não entendeu algumas outras doutrinas, como santuário e outras coisas, como nós, como doutrinas distintivas, pregamos como adventistas. Mas o grande conflito, Ellen White diz que anjos de Deus guardam o túmulo do fiel servo Guilherme Miller, que ressuscitará incólume, sem defeito, na manhã da ressurreição. Então, dentro da cristandade, Deus tem também remanescentes, porém de dentro da igreja laodiceana. Isso se aplica mais a nós, como povo remanescente específico. Deus também terá remanescentes, não será toda a igreja que será salva. Agora, irmãos, um vencedor é, por definição, um remanescente, você pode dizer. Mas é importante observar que o remanescente não é formado por aqueles fiéis que simplesmente escaparam da apostasia do mundo, não. São também aqueles inseridos na igreja cristã, que se apegaram às palavras de Jesus e foram fiéis a elas. Portanto, descobrimos que existem vencedores em todos os períodos históricos abarcados pelas 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, todas estas, Filadélfia, Laodiceia, houve remanescentes. Os capítulos finais da história também terão seus vencedores, a saber, aqueles que sobre o mar de vidro, na Canaã celestial, escaparam da besta, do dragão e do falso profeta. Então, assim como durante os períodos históricos, na trajetória da igreja cristã, houve remanescentes, e até mesmo antes da igreja cristã, como mencionei, Noé, povo de Israel, etc, etc, etc.
nós também teremos remanescentes vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Apocalipse 15, verso 2. Na sequência, capítulos 6 a 8, nós temos os 7 selos. Dentro dos 7 selos, como uma questão dramática, diz ali Apocalipse 6, verso 17: porque chegou o dia da sua ira, e quem poderá suster-se? Quem poderá estar em pé no grande dia do juízo de Deus, quando Jesus voltar? Então aí abre aquilo que nós chamamos de capítulo parentético, que é o capítulo 7. E o capítulo 7 diz: aqueles que forem selados e permanecerem fiéis. Portanto, permanecer, lembra, é um sinônimo de remanescente na Bíblia. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, ou da sua vida, ou do fechamento da porta da graça, eles são selados, e então herdarão a vida eterna. Vem o grande dia da sua ira, quem poderá ficar em pé? Quem poderá enfrentar esse que vem nas luzes dos céus? Aqueles que forem selados. Portanto, Apocalipse 7 funciona como um parêntese, e fornece uma resposta a essa questão específica do 6,17, por meio da referência que aí aparece. E aí nós temos no capítulo 7, 2 grupos, os 144.000, que é um remanescente especial, e a grande multidão. Alguns teólogos contemporâneos em nossa igreja, principalmente aqueles que estudaram em universidades fora do nosso contexto denominacional na Europa, eles têm apresentado a ideia de que 144.000 e a grande multidão são o mesmo grupo. Eu não compactuo desse pensamento. Para mim, os 144.000 é um grupo distinto dentre os remanescentes da grande multidão. Por quê? Por um simples motivo. Ellen White menciona, e esses que estudam nessas universidades praticamente não dão atenção e nem aceitam a base escriturística de Ellen White. Mas como igreja, o dom de profecia é uma das doutrinas e crenças fundamentais dessa igreja. É o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E Ellen White menciona que eles serão da última classe de vivos, que estarão em meio às perseguições antes de Cristo voltar. Segundo, porque o cântico dos 144.000 é diferente daqueles que cantarão o cântico de Moisés. Todos os remidos saberão cantar o cântico de Moisés, mas só os 144.000, veja, cantarão o cântico da sua experiência. Portanto, para mim, 144.000 e grande multidão não é o mesmo grupo. Mas ali no capítulo 7, ao se referir a essa classe específica dos 144.000 e da grande multidão, nós temos ali remanescentes dentro dos remanescentes. Agora é curioso isso. O único pastor Gilson, que teve uma apostila antiga, quero crer de 77 ou 79, pastor Edwin Tille, foi o único que destacou, até hoje, em tudo que eu li, dos teólogos adventistas, que há outros grupos especiais, como 144.000. Veja, e ele listou ali esses grupos. Ele disse: haverá o grupo dos apóstolos, que é um remanescente especial, dentre os remanescentes. Haverá também o grupo daqueles que foram mártires. Haverá também o grupo daqueles que foram os discípulos, ou apóstolos. Haverá o grupo dos profetas. Portanto, aqui nós damos muita ênfase, como adventista sétimo dia, sabe, sobre os 144.000, como um grupo áureo. Mas há esses outros grupos especiais também. E Ellen White, no Grande Conflito, diz até o local onde eles estarão ao redor do trono do Cordeiro. E lá em cima do mar de vidro, aquela grande multidão remanescente de todas as épocas. Então, curioso isso. Muito bem,
Levemos avante, então, esse pensamento agora, quanto ao remanescente nos 7 selos. Note, nem todos os seres humanos recebem o selo de Deus, mas somente aqueles que foram redimidos da terra, como são chamados de primícias. Portanto, eles são um remanescente. Por outro lado, nós também podemos entender, no ciclo das 7 trombetas, que é outra sequência de 7 igrejas, já falamos, 7 selos, agora o remanescente dentro do ciclo das 7 trombetas. Abre caminho para a presença de um remanescente. Aonde? Assim como houve o capítulo parentético, que é o 7, entre o 6º selo, 6:17, e o versículo 1 do capítulo 8, que é o 7º selo e o silêncio no céu, também há capítulos parentéticos, um interlúdio entre a 6ª trombeta e a 7ª, são os capítulos 10 e 11. Mas tem um motivo para esses capítulos existir, porque no capítulo 10 está a nossa certidão de nascimento, nossa identidade como remanescente final de Deus na terra. É por isso que há esse interlúdio entre a 6ª trombeta e a 7ª. O capítulo 10 é colocado como um parêntese, e nesse parêntese nós vemos nossa certidão de nascimento. Vamos aqui ater alguns versículos somente. Capítulo 10, versículo 1, vi outro anjo forte descendo do céu, seu rosto era como o sol, suas pernas como colunas de fogo, tinha na mão um livrinho aberto. Ellen White menciona que esse livrinho aberto são as profecias compreendidas agora do livro de Daniel. E ele põe o pé direito sobre o mar, quer dizer povos, e esquerdo sobre a terra, quer dizer lugar desabitado, lugar para ser conquistado com o evangelho. E ele brada em grande voz. E o verso 7 diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. E o verso 6 diz assim, já não haverá demora. E daí fui ao anjo, pedi o livrinho, ele disse, toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Essa foi a experiência de 22 de outubro de 1844, como todos sabemos, como adventistas do 7º dia, a experiência dos mileritas adventistas. Mas daí então continua no versículo 11, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ora, após aquela decepção, quando de um grupo milerita surge os adventistas do 7º dia, com Ellen White, Tiago White, José Bates e outros mais, agora diz que esse remanescente deveria ter um alcance em sua pregação e missão, de Apocalipse 14, 1-6, mundial, global. É necessário que pregue a toda nação, povo, língua e reis, e profetize sobre a tríplice mensagem angélica, e a igreja cumpriu esse papel. Portanto, após as tribulações da 6ª trombeta, os sobreviventes, Hoi Loipoi, não se arrependem de suas obras, eles continuam a adorar ídolos, parece não haver mais esperança para a humanidade após a 6ª trombeta dar o seu sonido. Quem é que será remanescente? Todos serão engolfados nas artimanhas do inimigo. Mas assim como o capítulo 7 diz aqueles que forem selados, esses serão os remanescentes, aqui também, no capítulo 10 e 11, aparece um remanescente. O conteúdo dos capítulos 10 e 11 fornece uma resposta confortante para esse cenário catastrófico. João é chamado a profetizar a respeito de muitos povos e nações. Ainda existe esperança, a profecia será ouvida. O capítulo 11 mostra isso através das 2 testemunhas e da obra realizada por elas, vestidas de saco,
mas elas, mesmo que ocultas, continuariam a proclamar a bem-aventurada esperança da volta de Jesus. Portanto, um remanescente aqui, ao cumprir entre a sexta e a sétima trombeta a proclamação do Evangelho. Nós poderíamos aqui dizer, irmãos, que as duas testemunhas, conforme muito bem é conhecido dos teólogos adventistas e também aceito por eles, são o Antigo e o Novo Testamento, que na Idade Média proclamaram, sob forte perseguição, proclamaram a segunda vinda de Cristo e a doutrina pura que Cristo nos ensinou. Mas, notem, também podem representar o povo perseguido de Deus, que dá testemunho dos dois testamentos no tempo do fim. Então vejamos, as duas testemunhas são da época medieval, o Antigo e o Novo Testamento, que foram proclamados por fiéis, que permaneceram. Um remanescente. Mas no fim agora, nós também temos aqueles que proclamam os dois testamentos, a palavra de Deus, dizendo que Jesus em breve voltará. Em Apocalipse 12, a mulher igreja é reconhecida por sua fidelidade às Escrituras, aos mandamentos de Deus e o testemunho dos profetas. É o remanescente fiel. Ela permanece firme nos mandamentos do Senhor. Mas esse povo remanescente tem em sua natureza e distinção a missão de um chamado final. E esse chamado é em Apocalipse 18, verso 4: sai dela, povo meu, para que não sejais contaminados. Portanto, se a nossa identidade, nossa certidão de nascimento é Apocalipse capítulo 10, nossa distinção, natureza e peculiaridade é Apocalipse 12, principalmente o verso 17. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Muito bem, o testemunho de Jesus é aceito na Igreja Adventista do Sétimo Dia como a revelação de Deus a Ellen G. White, que escreveu durante mais de 70 anos, teve cerca de 2.000 visões e sonhos, e produziu mais de 50 livros. Na realidade, ela escreveu mais de 100.000 páginas à mão, e cerca de 25 milhões de palavras. Então, se essa igreja tem alguém que teve o dom de profecia no tempo do fim, após 1844, e ela é a única denominação que guarda os 10 mandamentos de Deus, conforme está em Êxodo 20, portanto, ela é o remanescente final, mas não é a única que salva. Deus tem remanescentes em cada denominação, que no momento apropriado virão, se lhes for dada a oportunidade, ou que descerão à sepultura, sem guardar todas as doutrinas, porque não compreenderam totalmente, como Lutero e Guilherme Miller, os quais já citei. Mas Deus tem um remanescente fiel no tempo do fim para divulgar a sua mensagem restaurada ao mundo. O sábado, a mortalidade da alma, o santuário celestial, o juízo em 3 fases, o dom de profecia, as 3 mensagens angélicas. Esse é o remanescente de Deus. Não é a única igreja que será salva, mas é o remanescente especial de Deus para o tempo do fim, para pregar a mensagem restaurada. A segunda característica, portanto, é possuir o testemunho de Jesus. E aqui está no genitivo subjetivo, e não no genitivo objetivo. Portanto, o testemunho de Jesus, como muitos membros acreditam, não é o testemunho que eu dou de Jesus, mas é o testemunho de Jesus, do qual ele deu para a sua igreja. É genitivo, subjetivo. Portanto, aqui, isso significa que o testemunho é dado por Jesus. E nós
testemunhamos do testemunho que Jesus deu através dos profetas, dos apóstolos e da sua igreja no tempo do fim. E terminando aqui, o remanescente no Apocalipse, o povo remanescente, ele está diretamente ligado à mulher do capítulo 12, a mulher vestida de branco, uma mulher pura, e essa mulher pura representando o remanescente de Deus. A descrição da mulher no capítulo 12 faz uso do vocabulário associado ao remanescente. A mulher é perseguida pelo dragão, assim como o remanescente de sua descendência será também no tempo do fim novamente. No entanto, Apocalipse 13 revela que o dragão usa 2 bestas para guerrear contra os santos e matá-los. No capítulo 17 nós encontramos outra mulher, que também é uma mulher igreja, mas uma igreja espúria, uma igreja adúltera, uma igreja herética. Ela é apoiada por uma besta que, assim como o dragão, possui 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher também, como o dragão, fez guerra contra os santos. E se uma mulher é símbolo da igreja, fica claro que a igreja realmente existe em 2 níveis diferentes. Quais são eles? A mulher igreja perseguida durante a Idade Média e que será novamente perseguida no tempo do fim, o remanescente fiel, mas também a mulher igreja adúltera, identificada como Babilônia mística e espiritual, no tempo do fim. Então essas 2 mulheres se contrapõem como remanescentes de Deus. Uma será remanescente do diabo e outra será remanescente do Senhor. Por isso, o nosso símbolo de distinção é: sai dela, povo meu. O remanescente chamado por Deus para levar uma mensagem única às últimas gerações da terra, para anunciar o retorno de Cristo em poder e grande glória, é o movimento adventista do 7º dia. No Apocalipse, esse remanescente se identifica por uma série de características distintivas, inclusive nossas doutrinas distintivas, como já mencionei. Mas Deus terá dentro desse remanescente final também um remanescente especial. A identidade do remanescente deve ser considerada numa base teológica em todo o livro do Apocalipse. Como igreja adventista, nós personificamos as várias expectativas do remanescente escatológico. Nossa igreja pode afirmar pela fé ser o remanescente identificado com as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Esse reconhecimento não é excludente, todavia. Pelo contrário, é aberta a possibilidade a qualquer um que responder ao chamado de Deus para se tornar parte do remanescente do tempo do fim, aceitando a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14. Que Deus nos abençoe, que possamos ter certeza da nossa identidade, natureza e missão. E que quando as provações vierem, e elas vão se intensificar, como dores de parto, que estejamos sempre unidos a Jesus, acima de tudo, com o poder do Espírito Santo, para sermos fiéis até encontrar com Jesus nas nuvens do céu, ou sermos ressuscitados pelo Senhor da vida. Amém.